Deus disse a Jacó: levanta-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua mulher e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, depois do carvalho que se chama Alon Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padarã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E deu-lhe o nome de Israel. Disseram-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e uma multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Oremos. Senhor Deus, um momento importantíssimo, Pai, para a nossa vida, que é ouvir a Tua voz. Nós acabamos de cantar: sacia a nossa sede, e a nossa sede é saciada pela Tua santa palavra. Então nesse momento, Pai, sacia a sede do Teu povo, de saber, de ouvir do Senhor as verdades do Senhor. Que haja renovação espiritual essa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, alguns profissionais, eles buscam excelência e são muito criteriosos naquilo que fazem. Sabe aquela pessoa que gosta de fazer bem feito? Isso é bom que um cristão faça isso, porque nós somos chamados para fazer tudo para a glória de Deus e para fazer tudo bem feito. Tanto que aonde eu lavo meu carro, eu gosto de ir lá que eles são detalhistas, sabe? Eles limpam ali aqueles detalhezinhos, eles são, digamos, perfeccionistas. Depois talvez eu te passo o endereço, se você ficou curioso de você lavar seu carro lá também. Mas alguns profissionais são extremamente criteriosos e buscam a excelência. Mas eu, pensando nesse texto e pensando no nosso Deus, Deus é dessa maneira. Deus, ele vai trabalhar no seu povo, Deus, ele vai trabalhar em cada um de nós, até que haja excelência, até que haja toda pureza, que todas as áreas da nossa vida estejam limpas. Digamos que Deus, ele não vai parar enquanto ele não trabalhar tudo que tem para trabalhar na nossa vida. Deus, ele é criterioso e excelente em tudo que ele faz. Em Filipenses, por exemplo, 1,6, o apóstolo Paulo diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, esse excelente artesão, lembra de Jeremias 18? Diz que ele é como se fosse um oleiro, e nós, como um vaso que às vezes quebra na sua mão, ele precisa nos reconstruir, ele precisa nos renovar. Deus, ele vai trabalhar em nós com toda excelência para a nossa santificação. Ele não vai descansar, ele não vai parar até ele nos preparar totalmente, assim como ele está fazendo com Jacó.
Semana passada nós falamos de Abraão e aquela confusão, lembra? Gerada entre Sarai e Agar, aquela confusão toda, mas Deus cumpriu a sua promessa. Nasceu Isaac e depois Isaac teve filhos, e aqui nós estamos falando de Jacó, mas o seu irmão Esaú, e hoje nós estamos aqui no capítulo 35 falando desse neto daquele que recebeu a promessa. E repousa sobre Jacó as mesmas promessas para Abraão, que ele seria abençoado, que ele seria pai de nações, pai de multidão, e que também nele, através dele, seriam abençoadas todas as famílias da terra. A promessa que foi para o pai, foi para o filho e agora para o neto. Veja, essa questão de Deus é um Deus de aliança, e as promessas de Deus, elas são também para as nossas gerações subsequentes. Por isso, a semana passada eu frisei tanto que a nossa família, mesmo que ainda não é perfeita, mesmo que ainda nem todos estejam cultuando a Deus junto conosco, a nossa família, se estamos em Cristo, o verdadeiro descendente de Abraão, a nossa família é bendita do Senhor. E Jacó, talvez você conheça a história de frequentar a escola bíblica dominical. Jacó teve muitas experiências com Deus, coisas fantásticas. Nós lemos aqui, no começo do culto, Gênesis 28, depois Gênesis 32. Mas nós sabemos que a vida de Jacó foi uma vida difícil, porque ele não era um homem de um bom caráter. Nós sabemos que ele comprou o direito da primogenitura do seu irmão, aproveitando ali uma fraqueza do seu irmão, lembra? Ele compra o direito de primogenitura, algo que era tão importante naquela cultura, ser o primogênito. Daí depois ele engana o seu irmão, lembra? Ele engana o seu irmão e recebe a bênção especial de ser o primogênito no lugar do seu irmão. E daí diz que Esaú ficou tão revoltado que Esaú queria matá-lo. E diz que ele tem que fugir. Ele foge da presença do seu irmão, porque a sua própria mãe sabia que ele queria matá-lo. E daí, meus irmãos, quando ele está fugindo, ele tem aquela experiência de Gênesis 28 que nós vimos. Ele tem aquela experiência daquele sonho, daquela escada, daquele Betel, onde Deus disse para ele: para onde você for, eu vou com você, e você vai voltar para cá. Isso é importante. Ali em Gênesis 28, ele sai de Betel e Deus fala: você vai voltar para cá. E ali nós sabemos, eu li, que Jacó promete dar o dízimo de tudo se Deus estivesse com ele. A história vai acontecendo na vida desse homem. Ele se casa, ele tem problemas com seu sogro. Estou resumindo, talvez que você que lê a Bíblia, que conhece a escola bíblica dominical, sabe. Ele tem problemas com seu sogro, e daí depois ele busca reconciliação com seu irmão, e daí ele tem outro encontro com Deus, que nós lemos em Gênesis 32. E daí naquele encontro que ele está sozinho com Deus, que é em Peniel, diz que ele viu Deus só face a face, e Deus muda o nome dele. Depois de resolver a questão de fugir do seu irmão, diz agora que ele se estabelece numa terra chamada Siquém. Ele para nessa terra chamada Siquém, o capítulo 33 mostra isso. Ele compra uma terra, ele estabelece ali a sua vida, ele começa a tocar a vida, e a vida de Jacó começa de forma secular a prosperar. Está tudo bem em Siquém financeiramente, ele se estabelece ali, mas daí talvez você lembra, em Siquém, no capítulo 34, acontece algo terrível na vida de Jacó. Uma das suas filhas, chamada Dina, ou Diná, melhor, ela foi violentada, e daí os filhos de Jacó, eles pegam e vão e matam ali aqueles homens. Gênesis 34, uma história terrível que mostra a depravação total do homem. Uma menina violentada, irmãos que buscam a vingança. E agora, meus irmãos, no capítulo 35, Jacó está cheio de problemas. Eu acho que Jacó, talvez você está com alguns problemas na sua vida, familiares, eu não sei, mas Jacó, nesse momento da sua vida, ele está com mais problemas do que nós estamos com problemas. Porque a sua filha acabara de ser violentada, os seus filhos acabaram de se tornar assassinos. E no capítulo 34, Jacó está meio estranho, parece que ele não teve um encontro com Deus.
Porque ele não faz nada quando a sua filha é violentada. Ele é meio político, parece que ele quer ficar tranquilo ali, ele não procura resolver as coisas, ele não procura buscar reivindicar a honra da sua filha. Jacó está estranho, parece que ele não é Israel, no capítulo 34. Parece que ele está mais preocupado em ficar ali tranquilo com a sua vida secular. Ele está estranho, mas nós vemos, irmãos, que ele não deveria estar em Siquém. E acaba que ele e toda a sua família acabou se contaminando com os moradores daquela terra, porque Siquém era uma terra pagã, era uma terra de muita idolatria. Então Jacó e a sua família acabou se contaminando com aquelas vizinhanças, com as práticas daquele povo. E agora Deus chama Jacó, meus irmãos, para uma renovação espiritual. Mas Deus não chama apenas ele para essa renovação espiritual, Deus chama também toda a família. Porque Deus é um Deus de aliança com famílias. Quando Deus chama alguém para uma renovação espiritual, Deus quer renovar também espiritualmente aquela família. Porque Filipenses 1,6, lembram? A boa obra que Deus começou em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jacó precisa de uma renovação espiritual e a sua família também. Talvez essa é a sua realidade hoje. Talvez você precisa de um renovo espiritual e a sua família também. E Deus essa noite nos diz nesse texto que Ele vai reafirmar a nossa identidade, quem nós somos, e Ele vai nos chamar a um compromisso renovado com Ele. Essa noite Deus vai te desafiar a um compromisso renovado com Ele, e esse texto vai nos reafirmar quem nós somos, qual é a nossa identidade, e vai nos chamar a uma renovação espiritual. Na nossa caminhada, meus irmãos, sempre nós vamos ter que ir renovando a nossa vida espiritual. Todo domingo nós estamos aqui para ser reafirmado a nossa identidade. Todo domingo nós viemos aqui para ser convocados a um novo compromisso renovado com Deus. Toda ceia também nós somos reconvocados a reafirmar a nossa identidade, quem nós somos, a reafirmar o nosso compromisso com Deus. Todo dia. Por isso que eu falei no início do culto, que aqui seria o nosso Betel e o nosso Peniel. Um local onde nós somos lembrados de quem nós somos e somos chamados sempre ao arrependimento para uma renovação espiritual. E aqui, meus irmãos, Deus dá uma ordem para Jacó. Deus dá uma ordem para ele. No versículo 1, Deus disse a Jacó: levanta-se, vá para Betel e habite ali. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Deus manda ele sair daquela terra que ele se estabeleceu, que ele estava bem ali financeiramente. Deus manda ele voltar agora para Betel, aonde ele já deveria estar. E ali, meus irmãos, foi um lugar aonde Deus começou a tratar a identidade de quem ele era. Lembra de Betel? Aonde ele recebe as promessas de Deus, aonde Deus falou que nele as famílias da terra seriam benditas. Então Deus precisa de levá-lo a um local aonde ele sabe quem ele é, porque ele tinha se contaminado na sua identidade com outros povos. Versículo 35, 9 e 10, o capítulo 35, versículo 9 e 10, olha o que fala. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E Deus lhe deu o nome de Israel. Mas espera aí, Deus já não tinha falado isso para ele no capítulo 32? Deus agora precisa lembrar quem ele era, e Deus reafirma a identidade dele novamente. Você é Israel. Você não é mais aquele homem antigo. Deus precisa levá-lo para voltar a trazer ele para a sua real identidade. Então digamos que Betel, aonde ele volta, é o local dele ouvir a verdade de Deus. Por isso que eu chamo a igreja do nosso Betel e Peniel. É o local da gente ouvir a verdade, o local da gente saber quem nós somos. Porque você vai ficar 6 dias na semana aí contaminado nesse mundo, nessa cultura,
E talvez a sua identidade pode ser um pouquinho abalada, mas você vem para a igreja para ouvir quem você é. Então eu digo que Deus te trouxe aqui essa noite para reafirmar a sua identidade. Talvez você está confuso, talvez você está assim, não, mas quem sou eu na verdade? Mas os que creram no Senhor Jesus, aqueles que fazem parte dessa descendência espiritual de Jacó, a sua identidade é que você é filho de Deus. Se você creu no Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, você é filho de Deus. Você é servo do Senhor Jesus Cristo. Você é templo do Espírito Santo. É isso individualmente quem você é. No coletivo, a Bíblia fala que você é uma nação santa. No coletivo, a Bíblia fala que você é um sacerdócio real. Lembra de 1 Pedro 2,9? Fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Essa é a sua identidade que Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir. Mas você fala, eu já sabia disso. Jacó já sabia que ele era Israel. E Deus precisa voltar ele para aquele lugar para ele ouvir novamente. Você é Israel. Você é filho de Deus. Você é servo do Senhor Jesus Cristo. Você faz parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a sua identidade. Cuidado com os ataques malignos. Cuidado com o seu próprio coração enganoso. E você começa a perder a sua identidade. Seu próprio coração pode te enganar, os ataques malignos podem te enganar, ou às vezes a sua relação com essa cultura pode fazer você perder a sua identidade. Não perder, mas esquecer de quem você é. Porque você fica em Siquém. Siquém eu quero dizer esse mundo secular, tá? Quando eu falar Siquém, falando dessa cultura secular. Você fica em Siquém 6 dias na semana. Você vem para a igreja apenas um dia na semana, então corre-se o risco de, no convívio com essa cultura, a sua identidade você esquecer e passar a viver como o povo de Siquém. E ao reafirmar a identidade dele, Deus renova a promessa. No versículo 11, Deus renova a promessa para ele, e Deus se apresenta como o Todo-Poderoso. No hebraico é o nome de Deus El Shaddai. O Todo-Poderoso que faz as promessas de novo para ele. Ou seja, Deus fala para ele que as promessas que Deus fez para ele iriam acontecer por causa do poder de Deus, por causa do El Shaddai. Assim, meus irmãos, sempre foi e sempre será. A nossa salvação, a nossa santificação, esse trabalhar de Deus em nós como um oleiro e nós os vasos, ela só será possível por causa do El Shaddai. Por causa do poder de Deus. Não repousa em nós a nossa santificação, a nossa salvação, embora há um compromisso nosso também, que nós temos que nos posicionar, nós vamos ver aqui hoje, mas nós descansamos no poder de Deus. Deus reafirma quem nós somos, a sua promessa, famílias benditas do Senhor. Meus irmãos, e nesse processo de renovação espiritual, Jacó entende que ele precisa de arrependimento e purificação. Nesse processo, onde Deus chama ele de volta, Jacó entende que ele precisa de arrependimento e ele precisa de purificação. Olha o versículo 2. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Versículo 3 e 4 também. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam as orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. Jacó agora ele começa a exercer a sua liderança espiritual. E ele dá uma ordem para a família. Jacó agora parece que lembrar de quem ele é, que ele é Israel, ele é um homem de Deus. E diz que ele dá uma ordem para a família e ele fala: joga fora todos os deuses estranhos. Percebe, irmãos, como o povo de Deus se envolveu com aquela cultura. Eles tinham deuses estranhos. Ou seja, eles cultuavam o Deus verdadeiro,
mas eles também tinham amuletos dos falsos deuses pagãos. Jacó começa a exercer agora a sua liderança, e ele fala para a sua família e para quem estava com ele: troquem de roupa. E diz que as pessoas também começavam a tirar as suas argolas. Calma que eu vou explicar isso. A família agora começou a aderir à idolatria de Siquém e aos costumes daquela cultura. Eles estavam contaminados com a cultura pagã e com a idolatria pagã. Meus irmãos, quando nós falamos de idolatria, é difícil da gente se encaixar. A gente sempre acha que idolatria é coisa de catolicismo romano. Mas deixa eu te dar uma notícia: idolatria é coisa de todo coração caído. Então idolatria é coisa de todo ser humano. Quem lembra daquela frase famosa de João Calvino: o nosso coração é uma fábrica de idolatria. Nosso coração é fácil de produzir ídolos. O que seria um ídolo? Alguém que eu confio, alguma coisa que eu deposito a minha esperança, alguma coisa que eu deposito a minha alegria. Se você tem algo acima de Deus e que compete a Deus, você tem um ídolo no seu coração. A carreira, o dinheiro no Novo Testamento é considerado como o principal rival no coração das pessoas. Um jogo, seu próprio corpo, tudo pode ser um ídolo. Aquilo que você se esforça tanto para ter, onde você gasta os seus esforços, onde você gasta a maioria do seu tempo, aquilo que você acorda pensando. Sabe quando você acorda pensando naquilo e você passa o dia minando o seu coração com aquilo? Cuidado com a idolatria do seu coração. Aquilo que pode te atrapalhar a cultuar a Deus, aquilo que rivaliza no seu coração, que inclusive pode te tirar do culto a Deus. Eu lembro outra igreja que eu pastoreava ali perto de Belo Horizonte, e ali perto de Belo Horizonte a questão de futebol, de Cruzeiro e Atlético faz parte da vida das pessoas, e era interessante que a maioria da igreja era atleticana. Então era um povo até gente boa, né? Mas dava o dia de jogo, no horário do culto, a igreja ficava vazia. E eu torcia contra o Atlético nesses dias. E era interessante que parece que torcida de pastor dava certo. O Atlético sempre perdia quando o povo não vinha no culto por causa do Atlético. Algo que tira as pessoas do culto, algo que você acorda pensando, algo que você não vive sem, algo que você se esforça, acorda às 5 horas da manhã para cuidar do seu corpo, mas não acorda às 5 horas da manhã sem a gente fazer um culto aqui da ressurreição às 5:30 da manhã. Eu lembro quando eu converti nessa igreja, uma vez o pastor João Tavares, o culto da ressurreição, 6 horas da manhã. Eu falei, gente, não é fácil ser crente não. Eu cheguei atrasado, mais ou menos umas 6:30, essa igreja cheia do culto da ressurreição. Quem lembra na época? Meus irmãos, idolatria é qualquer pecado que rivaliza no meu coração. E veja que era um pecado comum em Siquém, é um pecado comum a idolatria nesse mundo. Todo mundo tem um Deus, todo mundo adora alguma coisa, todo mundo vive por alguma coisa. E se não é Deus, o Senhor Jesus Cristo, é um ídolo no nosso coração. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, versículo 5, olha o que ele fala sobre idolatria. Colossenses 3, versículo 5: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos e a ganância. Ele termina falando que é idolatria. Veja que pecados sexuais, paixão, isso seria um desejo desenfreado por alguma coisa. Isso é paixão, desejo desenfreado por algo. Sabe aquele desejo que você não consegue conter por algo? Dominou seu coração, um ídolo no seu coração. Maus desejos seriam coisas ruins que brotam no nosso coração, como a maldade e a ganância. O apóstolo Paulo chama de idolatria. E eu achei interessante, Jacó manda o povo trocar de roupa. Por quê?
A roupa do povo estava suja por causa do pecado, do convívio com aquela cultura pagã. Eles passaram a se vestir igual o povo daquela cultura. As vestes eram iguais ao povo daquela cultura. E também há dois significados para trocar de roupa. A roupa deles estavam manchadas, sujas, por causa da contaminação com aquela cultura. E as argolas tiradas. Calma que se você gosta de um brinco de argola, não é esse o problema. As argolas naquele tempo estavam associadas com você pertencia aos deuses daquela época. Então você colocava uma argola como sinal de servidão, de escravidão, de serviço aos deuses. Isso é uma coisa cultural para aquela época. Mulheres, homens que usam, fica tranquilo com as argolas. Era uma coisa para aquela época cultural, mas há um significado. O significado é a forma que eu me visto. Ela significa também se eu estou envolvido tanto com essa cultura. Veja, meus irmãos, que eles tinham que deixar um ambiente às coisas comuns daquele mundo pagão. Eles tinham que deixar os costumes de Siquém. Eles tinham que, porque eles acabaram absorvendo, eles tinham que se purificar daquela cultura, daquele mundo perdido. Assim como os apóstolos, quando começaram a pregar em Atos capítulo 2, eles falam: salvai-vos dessa geração perversa. Eles tinham que sair de Siquém. É aquele negócio que a gente fala na nossa conversão. Na nossa conversão, Deus nos tira do mundo. Mas agora na nossa santificação, nós precisamos tirar o mundo de dentro do nosso coração e de dentro das nossas práticas. Nós estamos em processo de purificação. Como que está então o seu guarda-roupa? Há roupas adequadas como um cristão? Ou a forma que você se veste é a mesma forma do povo de Siquém? Digo isso não só para as mulheres, para os homens também. Como a gente se veste? Quais lugares que você frequenta? Você frequenta lugares de idolatria? E eu não estou falando de culto e de espiritismo não. Você frequenta lugares onde o entretenimento que está ali, o que está acontecendo ali, promove a idolatria, promove a pecados? Você frequenta algum lugar de idolatria? O seu culto é só no domingo? Ou o seu culto também é durante a semana e os lugares que você frequenta não tem idolatria naquele local? Porque veja no capítulo 33. Jacó nunca deixou de adorar o Deus verdadeiro. Olha o capítulo 33, versículo 18. Capítulo 33, versículo 18, olha o que Jacó fez. Voltando de Padarã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Veja que Jacó, naquela terra pagã, ele nunca deixou de adorar o Deus verdadeiro. Mas ele também passou a frequentar outros lugares de idolatria. Digamos, trazendo para nós aqui, Jacó, ele vinha em todo culto no domingo. Mas outros dias, ele frequentava outros lugares de idolatria. Ele frequentava, digamos, locais que não são adequados para um cristão. Locais onde as músicas, elas não promovem honra e glória para Jesus. Elas promovem, incentivam o pecado no coração do homem. Locais de idolatria. Onde nós somos chamados a sair de lá. Saia de Siquém. Troquem de roupa. Joguem os ídolos fora. Veja que eles são chamados a pegar todos os seus ídolos, e Jacó ele pega e coloca debaixo de uma árvore, ele esconde debaixo de uma árvore para ninguém mais achar aqueles ídolos. Veja que ele, como pai de família, como líder, ele lidera a sua família para deixar tudo para trás que não presta, tudo aquilo que não agrada a Deus. Por isso, não sei se você percebeu, na nossa arte ali, o nosso design colocou uma árvore, simbolizando que toda a sujeira tem que ser jogada fora do povo de Deus.
Mas qual foi a ordem que Deus deu para Jacó? No versículo 1, para ele levantar, estabelecer um altar. A principal ordem para ele é: renove o altar de adoração ao Deus verdadeiro e somente ao Deus verdadeiro. Daí no versículo 1 diz que ele restaura o altar de adoração a Deus. Depois no versículo 14 diz que ele oferece uma oferta de libação àquela coluna onde ele adorava a Deus. Deus chama Jacó e a sua família para colocar agora o culto ao Deus verdadeiro e somente ao Deus verdadeiro na centralidade das suas vidas. Porque o culto passou a ser apenas um apêndice, apenas mais alguma coisa na vida de Jacó e da sua família. Deus chama ele de volta a colocar o culto ao Deus verdadeiro e da maneira certa, da maneira que Deus pediu, na centralidade da sua família. Foi a ordem de Deus. Vai para Betel e estabelece o culto verdadeiro novamente. Meus irmãos, o culto sempre foi central na vida de Deus, do povo de Deus. Lembra, tinha a Arca da Aliança, tinha um tabernáculo. O tabernáculo ficava estabelecido no meio das tribos. Depois que foi construído o templo ficava também no meio da cidade. Depois que o templo foi destruído, ele foi reconstruído como algo primordial, porque a centralidade do culto na vida das famílias sempre foi central, importantíssima no povo de Deus. E Deus manda ele restaurar o culto verdadeiro agora. O culto e a igreja, ela ocupa um papel central na vida do cristão. Não é apenas um apêndice. Sabe o que é apêndice? Apêndice é um adicional incluído no final de um livro. Sabe, você escreve um livro, daí lá no finalzinho tem um apêndice. Na vida do cristão, o culto, a centralidade do culto não pode ser um apêndice. Não pode ser: eu faço tanta coisa e talvez, se der, eu cultuo a Deus. Não, o culto é central na vida do cristão. Então a primeira ordem que Deus dá para Jacó: estabelece de novo o culto verdadeiro em Betel. Nós não podemos fazer um monte de coisa e pensar assim: se der, eu cultuo a Deus. Igual o Dia das Mães, meus irmãos, é um perigo da gente cometer o pecado de idolatria. Hoje eu cheguei aqui de manhã e falei assim: bom dia, meus irmãos, hoje é dia, todo mundo, das mães. Dia das Mães é criação da nossa cultura. O dia santo para o povo de Deus é o dia do Senhor, o sábado cristão para o cristão. Daí você fala: nossa, pastor, mas não pode comemorar o Dia das Mães? Não, pode. Almocei com a minha mãe, dei presente para ela, mas hoje é o dia do Senhor. Deus em primeiro lugar, a minha mãe em segundo lugar. A centralidade na vida do cristão é o culto. A centralidade na vida do cristão é adorar a Deus. Não pode ser um apêndice, não pode ser mais alguma coisa. E perceba, deve ser da maneira que Deus exige ser cultuado. Jacó cultuava a Deus, mas ele levava um monte de bugiganga para o culto também, um monte de amuleto. E eles têm que pegar os amuletos e jogar tudo debaixo da árvore, escondido. Porque Deus não aceita um culto da maneira que nós achamos que devemos ser. Deus estabelece a maneira que Ele quer ser cultuado na sua palavra. Meus irmãos, nós precisamos de uma renovação espiritual. Eu preciso, você precisa. Mas talvez você pense assim: pastor, mas eu já venho no culto, o meu trabalho já é um culto. Eu diria que sim e não. O ajuntamento solene do domingo, sim, é importante, é o principal. O seu trabalho é para a glória de Deus, sim. Você vai trabalhar essa semana para a glória de Deus. De alguma maneira pode falar que você trabalha como um culto a Deus. Mas, meus irmãos, não é também só no domingo à noite o nosso culto. A igreja no primeiro século, ela entendeu muito bem isso. Em Atos capítulo 2, versículo 46, a parte B disse que diariamente perseveravam unânimes no templo. O culto para os nossos primeiros irmãos no primeiro século era diário.
E diz no versículo 47 de Atos 2 que eles louvavam a Deus e Deus ia acrescentando os salvos. E você fala: pastor, então não vamos fazer culto na igreja todo dia? Calma, não. Mas a Bíblia nos mostra que há 3 tipos de culto que nós devemos prestar a Deus todo dia. No Evangelho, meus irmãos, o culto não está restrito a um lugar mais, nós sabemos disso. Deus, ele deve ser adorado em espírito e em verdade, e diariamente, como Atos 2:46 nos diz, que os irmãos diariamente perseveravam unânimes no templo. Nós temos um culto a Deus para prestar sozinho, que é o seu culto a Deus sozinho. Nós temos um culto em secreto, que é o que nós chamamos da nossa devocional. Um momento onde você vai diariamente cultuar o seu Deus, entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho, ler a palavra, e ali é Betel, e ali é Peniel. Mas também nós temos o culto em família. Nós temos também o domingo, a assembleia solene. Então, diante do altar que Jacó precisa restabelecer, eu quero perguntar: como está o seu altar na sua casa? Caído, inexistente? Como está o seu altar? Interessante que um pastor, amigo meu, ele perguntou assim: Gabriel, como é que é o seu culto familiar? Como é que está o seu culto familiar? Daí eu, uma vez por semana a gente faz o nosso culto familiar, né? Achando que estou arrasando, né? Ele pegou e falou assim: por que você não faz o seu culto familiar todo dia? Falou: gente, por quê? Sabe quando você quer inventar uma desculpa? Não, a vida está corrida, né? Não dá tempo. Falei: Xero, nós temos que cultuar a Deus todo dia com os meninos aqui, não tem jeito. Ela falou: nós temos que arrumar um horário. Por que eu não reúno a minha família para cultuar a Deus todo dia? A pergunta dele é boa: por que não? Meus irmãos, os pais da nossa igreja, que são os puritanos ingleses que fundaram a igreja presbiteriana, o John Knox na Escócia, diz que o culto familiar era todo dia. E diz que o trabalho do presbítero era visitar as famílias para saber se os pais estavam liderando o culto familiar. A visita pastoral era só essa. O pai chegava ao presbítero lá para ver se a família estava sabendo fazer o culto familiar. Meus irmãos, imagina o impacto na nossa família, imagina o impacto na nossa vida, nos nossos filhos, se nós fizéssemos um altar a Deus diariamente na nossa casa. Imagina o impacto. Dificilmente um casal que cultua a Deus todo dia falaria em divórcio. Dificilmente. Certamente os nossos filhos seriam mais abençoados, a nossa vida seria transformada se nós tivéssemos um altar diário na nossa casa. Jovens, faça sozinho. Jovens, chame seus pais para fazer o culto familiar. Casados, homens, é a sua responsabilidade. Um momento de oração, um momento de cânticos, cante ali um cântico, 2 cânticos, um momento de leitura e meditação na palavra, 20 minutos, 30 minutos. Gente, quanto tempo a gente passa no Instagram? À toa, baixando aqueles rios. Nós poderíamos estar cultuando a Deus. Imagina o impacto na nossa igreja. Imagina se todas as famílias chegassem aqui. Imagina o fervor espiritual seu para encontrar a família na fé agora, porque você cultuou a Deus a semana inteira. Jacó é chamado para restabelecer o altar na sua família. Meus irmãos, você precisa, mas eu preciso perguntar se você deseja uma renovação espiritual como Jacó. Eu quero perguntar se você deseja uma renovação espiritual na sua vida, ou se você está satisfeito com a sua vida espiritual, se você está satisfeito com talvez um marasmo, uma esterilidade, uma preguiça espiritual, uma falta de frutos. Eu quero perguntar se você está satisfeito na sua vida espiritual.
Se você não está satisfeito, eu quero te dar a boa notícia do oleiro que é o nosso Deus. Se preciso for, Ele quebra o vaso nas suas mãos, refaz para a sua glória. Deus é um profissional, entre aspas, perfeito. Ele vai buscar a perfeição nos seus vasos. Porque essa restauração espiritual, meus irmãos, é possível, se você quiser, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre nos chama para uma renovação. Ele diz: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que nos dá a nossa identidade de Filho de Deus. Você veio aqui para ouvir hoje quem é você. Não se contamine com quem, não se contamine com o entretenimento desse mundo, não se contamine com os locais de idolatria desse mundo. Tire todos os ídolos hoje da sua vida, da sua casa. Troque de roupa, purifique-se, tire as argolas, tire aquilo que tem alguma ligação com a idolatria desse mundo. Não frequente lugares de idolatria desse mundo. Restaure hoje o altar de adoração na sua vida, na sua casa e na nossa igreja. Então você que quer restaurar o altar, você que quer trocar as roupas, você que quer tirar as argolas, você que quer renovação espiritual na sua vida, jovem, casados, o chamado de Deus hoje é para você. E eu quero agora orar por você que entendeu essa mensagem. Abaixe sua cabeça para a gente orar.